Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer as notícias nessa segunda-feira. Que dia lindo, que dia sensacional. Aliás, essa semana tem tudo para ser maravilhosa para o nosso Botafogo e a gente vai falar das primeiras notícias dessa segunda-feira. Eran Zahavi deu declarações em um podcast israelense, falou do seu futuro e citou apenas um clube, o Botafogo. Agora, tem uma questão aí curiosa, né? Entre a cruz e a espada, entre o profissionalismo e o flaprecismo, quem é Paulo Souza? Eran Zahavi perguntou para o técnico rival sobre o Botafogo. Fontes seguríssimas dizem que as referências foram positivas. E, rapaz, será que a Flapress vai aguentar essa? Essas e outras notícias você acompanha aqui no Plantão Glorioso. Solta a vinheta, Maicão! Ultrapassamos a marca de 60 mil inscritos, estamos próximos aí de 61 mil, tá menos de 500. A gente agradece a todos vocês, o apoio, a moral de sempre. Não esqueçam de deixar o like de vocês é o que sustenta esse canal gigante e glorioso, o GG. E, gente, divulgando aqui para vocês, o portal GG já está no ar, com notícias sobre o Botafogo, coluna dos melhores jornalistas alvinegros do momento. E tem uma galera aí, ó, que vai começar a escrever no nosso portal. São os membros do canal Gigante Glorioso. Você que é membro já sabe, essa semana é dia de você escrever. O Sérgio Serpa, o Regis Guimarães, tem muita gente aí que já se inscreveu na lista. Ó, eu quero ser o jornalista por um dia do portal do GG. É só chegar, seja membro do canal Gigante Glorioso, tá certo? Ó, tá aqui o meu Twitter, tá aqui o Twitter do Michael Martins também, para vocês seguirem a gente lá. E o Instagram do canal Gigante Glorioso. Gigante Glorioso Oficial. Esse vídeo é um oferecimento da Bet Nacional, parceira do canal Gigante Glorioso. A melhor casa de apostas na Bet Nacional. Você não joga, você ganha. Gente, Eran Zahavi deu declarações num podcast israelense sobre o seu futuro. Ele é o maior jogador de Israel, não tem nem dúvidas quanto a isso. Tá? 35 anos, joga em alto nível, foi campeão pelo PSV, lá na Holanda. É o cara que faz sucesso porque joga muita bola. O Zahavi decide. E ele falou sobre o seu futuro. Disse que a família vai ser muito importante nesse processo. Mas quando a gente achava que isso seria um óbice, ele disse que quando mora fora de Israel, ele consegue dar mais atenção à família. Ele consegue estar mais com a família do que dentro de Israel. Tá? Pelos motivos, sinceramente, não sei, mas imagino que seja porque é um popstar, né? Fora do Brasil, ele deve ter mais tranquilidade para trabalhar e focar em futebol. Fora do Brasil, não. Fora de Israel. Fora de Israel, ele deve ter mais tranquilidade para focar apenas em futebol, né? E ele até se surpreendeu com o frenesi causado na torcida do Botafogo. Tá? Um jogador, ele fala, de 35 anos, vindo de Israel, que ainda consegue receber propostas iguais às propostas do futebol europeu, no futebol brasileiro, Brasil, que é o país do futebol. E ele revelou que conversou com o Paulo Souza, que é um treinador muito importante na vida do Zahavi, quando ele atuou no Maccabi Tel Aviv. Paulo Souza já foi treinador do Maccabi Tel Aviv. Tanto quanto a posicionamento, quanto a questão técnica, ele acha que o Paulo Souza foi um potencializador das suas qualidades dentro de campo e principalmente quando fora de Israel. Então, Paulo Souza deu algumas dicas para o Zahavi e uma delas em especial é jogar fora de Israel e representar bem seu país, né, como jogador. Isso mostra para o futebol que o israelense também pode agregar, também pode jogar um bom futebol, porque a grande verdade é essa, né, gente? Você contrata um jogador neozelandês. Pô, a galera vai ficar, vocês estão brincando. Neozelandês, onde é que ele jogou? Você contrata um jogador árabe, da seleção da Arábia Saudita. Há uma desconfiança. Por quê? Não em questão de país, mas não é um celeiro, né? Não é como na África, por exemplo, né? Você contrata um congolês, você contrata um nigeriano, você contrata um ganês. Pô, você sabe que lá é celeiro de jogador.
eles não têm uma liga profissional nos seus países muito bem desenvolvida, tal, por outras questões socioeconômico-políticas, né? Mas esses outros países ricos do mundo árabe, por exemplo, não são celeiros de craques. Eles captam, eles contratam, né? E o futebol de Israel, cá para nós também, não é lá o celeiro de craques que todo mundo vai lá e contrata jogador. Então o Paulo Sousa, quando trocou uma ideia, né, quando ele treinava o Zahavi, era de que a bola que ele jogava, ele poderia jogar em qualquer país do mundo, né? Tanto que foi para a China, representou bem. Tanto que foi para a Holanda, por exemplo, agora e representou bem, né? E pode vir para o Brasil e representar muito bem. Então, assim, pessoas ligadas, tenho muitos amigos dentro do Flamengo e tal, posso nem falar isso muito alto não, né? Mas profissionais, né, que trabalham lá. Algumas referências positivas que o Paulo Sousa teria dado sobre o futebol brasileiro. O Flamengo não está no páreo para contratar o Eran Zahavi, né? Então, o Botafogo é o único clube no Brasil. Havia a história de que o Palmeiras estava na briga e tal, não sei o quê. O Palmeiras saiu da briga, o único clube no Brasil é o Botafogo. Então, quando o Paulo Sousa dá referências positivas, diz, vem, você vai brilhar aqui. De certa forma, a gente não pode falar isso abertamente, senão a Flá Press cai em cima do Paulo Sousa, né? Mas, de certa forma, o Paulo Sousa deve ter dado referências positivas do Botafogo, principalmente no atual momento. Paulo Sousa, diferente de outros treinadores, me parece ser um cara muito profissional, como é o Luiz Castro, como é o Abel Ferreira, que fala abertamente de outros clubes. A gente trouxe ontem o vídeo do Abel Ferreira falando abertamente sobre o Botafogo, das qualidades do Botafogo, né? Então, são treinadores que têm uma veia profissional muito maior do que uma veia de interesses escusos pessoais. Ah, o Botafogo ganhou do Flamengo no primeiro turno, eu não vou falar bem do Botafogo, não. Ele não vai prejudicar ou deixar de potencializar a carreira de um cara que trabalhou com ele, que gosta dele, por conta dessas questões pequenas, né? De flaprecismo, que é uma questão minúscula, né? Então, as referências foram positivas. Eu percebi, no decorrer desse podcast, por ele ter citado o nome do Botafogo, por ele ter dito que no exterior ele consegue ser muito mais feliz com a família, né? Por ele ter dito que é surpreendente que a torcida do Botafogo tenha se empolgado da maneira como se empolgou com ele, né? Então eu acho que citou muitos fatores positivos e não citou nada que fosse não sabemos. A única coisa que ele disse foi sobre prazo, né? Que ele não quer que nenhum clube fique dando prazo para resposta, tal. A minha questão é a seguinte, prazo a gente tem prazo para começar. Eu acho que as negociações com o Zahavi estão no momento em que não se publica mais nada sobre o assunto. O cara está se recuperando da cirurgia que fez, né? Já se passou aí uma semana, né? Uma semana e meia. O prazo foi 3 semanas, tá? Não se fala mais nada sobre o assunto, porque o Botafogo tem que focar em quem está aqui jogando. Tem que ficar especulando, tal, tem que focar em quem está aqui jogando. Mas ele abertamente falou sobre o Botafogo nesse podcast e, pelo que eu percebi, referências muito positivas, tá? Bom, galera, então fica essa expectativa aí, né, do Zahavi decidir o seu futuro. Se vier para o Botafogo, será muito bem-vindo, tenho certeza que vai arrebentar. E se não vier, tenho certeza de que nós traremos um jogador à altura ou até melhor, tá certo? Não há problema, a gente tem que focar no Botafogo de agora. E vamos falar do Botafogo de agora. O Botafogo que é 5º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada se encerra. São 7 rodadas de Campeonato Brasileiro que se encerram. E a gente vai comentar aqui rapidamente sobre o trabalho do Luiz Castro. Já dá para fazer uma análise do trabalho do Luiz Castro? Porque tem aquela questão, né? Você vai fazer uma análise do jogo, aí tem aquela galerinha. Pô, vocês estão de brincadeira, são imediatistas, vocês merecem fulano, ciclano, o velho Botafogo para vocês, tal. Aí se você não faz análise e diz que não, tá ótimo, tá tudo certo, são apenas 7 jogos, passador de pano, tal. Enfim, você tem intransigência de lá, intransigência de cá, eu não tô nem aí para isso, quero falar, do meu trabalho é falar do Botafogo. E falar do Luiz Castro de uma maneira, tentar ser imparcial, tentar ser neutro aqui, para falar do trabalho do Luiz Castro. São 37 dias de trabalho. 37 dias de trabalho. Pouco mais de um mês. Em pouco mais de um mês, o Luiz Castro atingiu algumas marcas interessantes. Botafogo estava sem vencer fora de casa. Um dos grandes clubes do Brasil, coloquei os 12, né? Desde 2016.
desde 2016. A gente bateu algumas equipes, né? São Paulo, Cruzeiro. Esse ano já vencemos o Flamengo fora de casa. O Ceará não está nesse grupo, né, dos 12 maiores clubes do Brasil, em termos de grandeza histórica, né, torcida e tal. Então o Luiz Castro já quebrou a marca negativa do Botafogo, que era não vencer dos 12 grandes clubes fora de casa. O Luiz Castro está conseguindo uma sequência invicta. O Botafogo está aí há 6 jogos invicto no Campeonato Brasileiro, também outra marca que a gente não atingia há um tempo. O Luiz Castro quebrou também outra marca, que é um treinador à beira do campo não perder à frente do Botafogo desde que iniciou o seu trabalho. Há muito tempo a gente não tem uma marca como essa. E o Luiz Castro, que não estava contra o Corinthians, né, começou contra o Ceará, está aí há 8 jogos à beira do gramado sem perder, né, contando as 2 partidas da Copa do Brasil. O maior placar agregado de Copa do Brasil é o do Botafogo, um 6-0 no agregado. Ah, foi contra o time tal, não interessa. Isso aí não interessa, porque antigamente na Copa do Brasil a gente jogava com um time Série D, Série C e tomava, né? Então, e o Botafogo vem fazendo gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Também coisa que não acontecia há muito tempo. São 7 rodadas fazendo gols no Campeonato Brasileiro. A derrota que a gente teve, perdemos por 3-1. Então, assim, em termos numéricos, em números frios, o Luiz Castro ele faz um trabalho extremamente louvável à frente do Botafogo. Não há o que contestar, né? Em termos técnicos, dentro de campo, nesses 37 dias, a gente já consegue ver um Botafogo bem diferente do Botafogo dos últimos anos. Taticamente, o Botafogo começa meio perdido. O Luiz Castro não encontrou a equipe ideal para começar um jogo. Nós falamos aí que o Botafogo frequentemente joga mal o primeiro tempo. Não conseguimos sair vencendo nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. As 2 únicas partidas que saímos vencendo no intervalo foi contra o Ceilândia, tá? Num nível técnico bem abaixo. Mas no Campeonato Brasileiro não conseguimos ainda. O Botafogo só consegue apresentar uma melhora quando mexe, até porque o adversário também se retrai. Então ele consegue propor jogo, ele consegue empurrar o adversário no seu campo de ataque, tá? Então o Botafogo já começa a ter variações táticas, o Botafogo já começa a ter uma utilização maior de jogadores que vêm do banco. Isso a gente não via antes, né? O time começava, era razoável. Quando entrava um, saía outro, era péssimo, né? Então o Luiz Castro consegue hoje ter um elenco. Ele não ainda teve o time certo. Falta ainda o time certo. Ele trouxe o Patrick, que veio bem nos últimos jogos, o Patrick não foi bem. Ele tirou o Lucas Fernandes, porque o Lucas Fernandes não tinha ido muito bem no último jogo contra o Fortaleza. O Lucas Fernandes entrou, deu mais dinâmica. O Tietê, que estava bem, não foi bem. Entrou o Del Piage foi muito bem. E isso é normal, gente. Isso é normal. Essa oscilação, essa disputa por posição, isso é bom. Isso é bom. Agora, a gente sente que o Botafogo não tem ainda a equipe ideal para começar. E só vai ter a equipe ideal, minha opinião, na segunda janela, porque vai chegar um meio-campo ofensivo, que faça a ligação, vai chegar um centroavante também para disputar vaga aí com o Matheus Nascimento e com o Erisson de qualidade, chega um lateral esquerdo de ofício, e o Botafogo vai começar a ter um elenco mais equilibrado. O nosso elenco falta ainda esse meia para ter o equilíbrio. Nós não temos esse meia. O Lucas Fernandes não é esse meia, apesar de ser melhor do que você jogar com 3 volantes, e o Chay não vem apresentando futebol para ser esse jogador, mas fez falta contra o América Mineiro, né? Então são algumas constatações que nos fazem perceber que o material humano que o Luiz Castro tem em mãos pode melhorar. Em termos de disputa de título, tem que melhorar. Com esse time que está, é difícil você assumir a ponta e conseguir manter a ponta. Mas para brigar lá em cima, na primeira página do campeonato, eu acho que o que o Luiz Castro vem fazendo é um trabalho nesse sentido, tá? Até porque a minha crítica para aqueles criticoides do Botafogo, só do Botafogo, né? Que time do Campeonato Brasileiro dentro do G6 que é absoluto? Santos está jogando um bolão? Pelo amor de Deus, né? Atlético Mineiro com esse timaço não está jogando. Esse timaço não está jogando. Palmeiras estava oscilando agora que realmente subiu e acredita até que vai assumir a liderança. Corinthians não está jogando nada, tomou a pressão de São Paulo. São Paulo com um time de garotos, né?
Então, assim, não dá para fazer essa análise rasa de que só o Botafogo é o patinho feio, o Botafogo não tem pontuação de acordo com o seu desempenho. É uma análise muito rasa, muito clubista, extremamente superficial. Esse tipo de análise você não vai encontrar aqui no Gigante Glorioso. O Botafogo tem que melhorar? Muito. O Luiz Castro faz um bom trabalho? É óbvio que faz. Já citei todos os motivos, né? Falar que o Luiz Castro não está fazendo um bom trabalho é insano. É uma pessoa que não acompanha futebol e não lembra mais o que é o velho Botafogo, tá? Então eu fico por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Aproveita esse dia lindo, trabalhando, curtindo com a família, onde quer que você esteja, no Brasil, no exterior. Aproveita esse dia maravilhoso, que vai ser uma grande semana. O GG estará em Curitiba, fazendo a cobertura de Curitiba e Botafogo no estádio Couto Pereira, tá certo? Deixa o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, torne-se membro da família Gigante Glorioso, porque aqui é Botafogo. Valeu!